Ó, pessoal, como que tá aí? Acho que nós estamos começando a transmitir. Vamos ver aqui os nossos... Galerinha, boa noite. Tivemos um pouquinho de atraso, como sempre, a nossa boa e velha internet. Vocês estão aí, galera? Estamos aqui, tudo ok. Galera daqui, está todo mundo, vamos ver no Facebook. Está preparando um pouquinho. Aqui já disse que nós temos 47 segundos de transmissão. Vamos dar uma olhadinha aqui na internet. Galera, vocês estão no ar? Está transmitindo aí? Vamos dar uma olhadinha. Para mim ainda não apareceu ninguém vivo. No seu perfil, né? Uhum. É no Thiago Godoy. Não. Subiu? Espera só um pouquinho, pessoal. Estou vendo aqui, ver se está conseguindo transmitir lá na... Vamos ver aqui na nossa... Vocês estão vendo alguma coisa aí, galerinha? No Facebook, não. Curti uma foto, parece nossa live hoje, vamos falar. Não. Esse aí? Ah, tá sim, tá ao vivo sim. Então vamos lá, galera, nós já estamos sim transmitindo lá. Estamos na onda da turma lá. Vamos... Onde que você entrou? Tá privado. Ah, estávamos privados. Agora vamos para o público. Pronto, a galera agora vai nos encontrar. Aê! Transmissão aí, galera. A gente vai aprendendo as coisas. Boa noite, então. A galera deve estar se aproximando aí para a gente falar um pouquinho. Aí que acontece, aí que acontece tudo que tem que fazer do jeitinho aí. O legal é que a gente consegue, na verdade, fazer acontecer. Né? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Né? Temos aqui a alegria hoje de mais um bom bate-papo com uma galera bastante importante para mim, pessoas que estão
no meu cotidiano já há algum tempo, mais do que tudo, assim, são estudantes, pessoas que vivem comigo também entre uma coisa e outra, de modo diferente, é claro, né, como educador e elas como estudantes, todos foram, junto comigo, frequentaram pelo menos umas 10 aulas aí, né? Então temos aí a alegria de partilhar esse grande momento também de encontro. Hoje a nossa live, ela quer exatamente falar dessa dimensão que a gente chama juventude. A voz da juventude é exatamente dizer o valor que a juventude tem enquanto pessoa, como cidadão. Vocês talvez tenham escutado pouco, mas eu, que sou jovem há mais tempo que vocês, né? Sim. Vocês estão ouvindo, né? Há mais tempo, né? É bom avisar que tem alguns estudantes que, depois que viram amigo, ficam um pouco mais audaciosos, assim. Eu acho que eu sempre fui. É aquela brincadeira, né, Glenda? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Exatamente. Não, mas a alegria é exatamente da gente poder partilhar e da gente também poder celebrar a vida. E eu estava dizendo que era comum na minha... antes mais da minha juventude, sempre ouvi, especialmente da minha infância, falar assim, né, jovens são o futuro do mundo, né? A juventude é o futuro. E a gente nunca, ao ouvir isso, a gente achava que isso era até uma vantagem, né? Falar assim, não, daqui a pouco vão estar assumindo aí muitas coisas no cotidiano, vão estar assumindo também as responsabilidades, etc., né? Só que a gente vê que nada disso é tão valoroso, tão verdadeiro quanto deveria ser. A principal delas é o seguinte, juventude não é o futuro, mas é o presente. E é disso que eu tenho muita essa crença e valorizo isso muito. Então, eu convidei, vocês estão vendo até que são 2 pessoas por enquanto, os nossos outros 2 companheiros estão com um pouquinho de dificuldade para conseguir conectar, né, das ações aqui, mas a gente vai trazê-los também para a nossa conversa. Então, eu queria começar hoje, a ideia é exatamente um bate-papo falando da voz da juventude. O que a juventude significa, o que a vida do cotidiano traz para a nossa novidade, né? Não tem aqui nenhuma outra pretensão a não ser a gente também ouvir e escutar. Eu agradeço demais a presença de vocês que estão aí junto com a gente, né? Tá aí o Rômio, que deu um salve para nós aí, o Rômio que é um grande camarada e muito importante também para nossa vida aí. Então, para começar a conversa, vou convidar a Glenda, né? A Glenda vai dizer de onde ela está, cada um vai se apresentar também, né? E a Glenda tem uma coisa bem interessante, que é da única que está sobrevivendo à internet boa, porque ela não está em Corumbá hoje, né, Glenda? Não, pois é. Então, eu vim para falar justamente disso, né? Sobre os universitários que vão de outros estados para estudar em Corumbá. E justamente nessa época de pandemia aí, com essas aulas EAD, daí eu resolvi voltar para casa, né? Eu tô no Rio de Janeiro, então. Por isso que a internet está colaborando. Bem, então, acho que eu vou me apresentar, né? Dizer como é que eu te conheço, basicamente. Eu sou acadêmica de Geografia da UFMS, né? Aí em Corumbá. E o professor Thiago me deu a aula. Eu não lembro qual era a matéria. Deve ser... Isso que é a coisa legal, né? Era políticas educacionais. Isso, porque eu adorei a matéria dele, né? Aí eu lembro, eu agarrei assim no coração. Aí e eu conheci o Thiago através das aulas dele, né? Que são muito boas, na verdade. E acabei ganhando um amigo aí, né? Pra perturbar de vez em quando. Ótimo. Glenda, a gente tem visto muita a situação, né? Cada um de nós que veio hoje
falar um pouquinho. Vamos aproveitar, né? Assim, ao falar, cada um se apresenta no início, né? Estou tentando conectar os outros ali. Glenda, você é universitária, né? Trabalha, estuda, faz parte desse universo tão rico e importante. Na sua opinião, na sua vida, assim, qual que é hoje que significa para você ver assim, a universidade do ponto de vista da juventude? Quem é o jovem estudante? Quais são os desafios? Quais são as provocações? Qual que é a mensagem que você quer trazer sobre essa temática para a gente aí, desse grande desafio? Bom, eu queria falar, na verdade, sobre as dificuldades e os desafios que a gente tem de fora, né? A gente vindo de outro estado para estudar em Corumbá. Na verdade, fazer a graduação, para mim, eu que deixei o tempo passar, né? Eu não estou na idade de fazer. Quer dizer, eu acho que a gente nunca é tarde para a gente procurar se graduar. Mas eu que já passei da idade correta de ir correr atrás agora da graduação, então era um sonho a ser conquistado, né? E graças a Deus, ano passado eu consegui conquistar isso. Só que eu resolvi que eu não queria morar no Rio de Janeiro, eu queria me mudar. E aí eu encontrei, né? Eu queria fazer geografia, e eu encontrei em Corumbá uma das melhores universidades na área. E eu meti a cara, né? Fiz a prova, né? E fiz a prova do Enem e comecei a procurar as faculdades e me coloquei lá para Corumbá. Fui aprovada. Legal, show de bola. E eu falei para minha mãe, eu não vou, porque como que eu vou? Eu não conheço ninguém em Corumbá, nunca tinha ouvido falar em Corumbá, eu não tenho família. A gente não é rico, né? Não tem uma condição que dê para bancar uma casa aqui e uma casa em Corumbá. E aí eu falei assim, não vou abrir mão, não é o meu sonho, eu não vou abrir mão. Eu falei, eu não queria morar no Rio, eu voltei lá e agora eu vou ter que correr atrás. E aí eu comecei a procurar no Facebook o pessoal que estudava aí na faculdade e encontrei um guri. Daí eu comecei a conversar com o guri pelo Facebook. E ele me ofereceu ficar na casa dele, para até eu encontrar um lugar para ficar. Pois bem, fui fazer a matrícula. O que acontece? Ir para Corumbá não é uma viagem barata. Hospedagem em Corumbá não é barato. Então, é um dinheiro gasto que a gente não tem para gastar. Infelizmente. A gente... eu tive muita ajuda. Eu tive muita ajuda da minha família, eu tive muita ajuda de pessoas daí, né, que eu conheci através do Facebook. Algumas pessoas da minha família não queriam deixar eu ir porque estavam com suspeita das pessoas que eu conheci pelo Facebook, e eu não tiro a razão das minhas tias, das minhas primas, por causa disso. Mas meti a cara e fui. Só que eu cheguei em Corumbá e eu tive diversas dificuldades. A começar pela matrícula. Por que o pessoal que vem de fora, de outro estado, a gente não consegue segurar a matrícula de uma forma online? A gente tem a pré-matrícula, que é feita online, e a gente tem a matrícula presencial. Por que essa matrícula presencial não pode ser feita um pouco perto das aulas começarem e a gente ir de uma vez? Porque eu precisei ir um mês antes das aulas começarem, é um gasto de quase R$1.000 só de passagem. Só de passagem é quase R$1.000. E essa dificuldade, Glenda, ela se reverteu exatamente desse processo de acolhida que você precisava ter dentro da cidade, né? Isso é uma realidade que eu acho que é bem interessante de ver, porque você vem de uma cidade, até é comum atrair, agora por conta do Enem, estudantes do Brasil todo, né? Você foi uma dessas, né? Você viu, eu quero fazer faculdade, escolheu, olha que bacana, a UFMS por conta da qualidade do curso, e aí chegando aqui, essa acolhida, ela é uma coisa tumultuada, é isso? Sim, é uma coisa tumultuada porque você... Beleza, eu fui, fiz a matrícula, paguei caro, né, um valor que não tinha, mas, enfim,
Se não for, é o que eu falo, se não fosse a minha família, eu não teria ido, não teria conseguido. Beleza, fiz a matrícula, aí voltei para casa, falei, agora, tenho que resolver as coisas para me mudar. Onde eu vou morar? Essa mesma pessoa que eu conheci no Facebook, né, o Tainão, meu amigo, ele falou para mim assim, olha, eu divido a casa aqui com o rapaz, né, e nós dois conversamos e deixamos você ficar até você encontrar um lugar para morar. Beleza, peguei minhas coisas e fui, só fui. Chegando lá, passei 1 semana, 2 semanas procurando e nada. Só achava, assim, ali perto da faculdade, é um bairro caro. E eu só achava aluguéis caros demais. Então não tinha condições de eu pagar sozinha. E eu teria que dividir com outra pessoa. Só que, como que faz para dividir o aluguel? Se as bolsas da faculdade são maravilhosas. Hoje, quando eu recebia. Hoje eu recebo. Não quero reclamar delas. Mas elas só pagam um aluguel e a luz. Como que a pessoa se mantém com alimento, com passagem, se precisar, essas coisas, né? O básico para sobrevivência, água. E aí... E essa situação, você observa que ela é algo generalizado, né? E é uma coisa interessante que você percebe que não é algo completamente abandonado. Existem algumas ações que a estrutura universitária oferece, né? Você tem bolsas, né? Isso é uma construção também de algum tempo, com certeza, de toda essa visão de manutenção. Eu lembro de, por exemplo, há um tempo atrás, só para ter uma ideia, assim, a política de apoio estudantil era a gratuidade. Então, assim, hoje com as práticas, com essa transformação muito grande dos projetos, isso vem aumentando também como você falou, né, a saída de uma cidade para outra. Isso talvez é uma coisa muito importante de se elencar, Glenda, porque a própria cidade poderia também trazer alguns apoios, né? Por exemplo, né, de repente, uma coisa que até a gente já conversou em outro momento, por exemplo, ter grupos de acolhida, né, que apresentasse essa dimensão, casas também de acolhida, de repente até projetos que o próprio município, que embora não seja o mantenedor da Universidade Federal, né, que tem a prerrogativa do Estado federal, do Estado brasileiro, né, de uma universidade nacional, mas a cidade ganha muito com isso. É uma propriedade, entre aspas, da sociedade corumbaense. Então, por exemplo, quizá poderia criar, né, um aluguel solidário, né? Já pensou se alguém dizer, olha, eu tenho uma casa e uma vinculação, uma ideia que se pode ter, né? Se eu tenho uma casa e tenho cômodos que possam abrigar estudantes, e aí, ao abrigar estudante, a própria prefeitura, no caso, né, que é o governo local, ao estimular isso, você olha, vai fazer um aluguel social e você vai ter um desconto, por exemplo, no IPTU. Né? Tem em vista, né, agora na época da pandemia a gente estava completamente desagregado desse universo, mas, por exemplo, ainda nem foi colocado em prática, aliás, foi colocado em prática há pouco tempo o restaurante universitário, né, que já é uma grande conquista. Mas a vida do estudante, talvez, da universidade, ele poderia receber esse apoio de um olhar mais da nossa sociedade em si. Não só a estrutura governamental, que é a representação da sociedade, não é o dono da cidade, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Mas é a representação da sociedade. Eu vou fazer só um intervalo na sua fala, porque a Whitney está tendo dificuldade de manter na conexão, e aí vamos escutar um pouquinho a partilha dela e a gente volta a conversar, tá bom, Glenda? Ótimo. Aí, falou da Whitney, ela caiu. Não pode falar o nome dela. Então a gente continua assim, só conversando um pouquinho sobre isso. Porque é interessante, Glenda, a gente perceber essa situação. Por exemplo, você tem ainda
algum apoio estrutural da família, que não é algo muito fácil para todas as pessoas. Também não significa que... Faz toda a diferença, na verdade. Claro, faz muitíssima diferença. E mais do que tudo, as pessoas precisam compreender que isso não é um gasto em si, né? Quando a gente trabalhou sobre a questão até, né, no seu caso, sobre a questão de conceito de políticas públicas, a gente via que as políticas públicas são ações que desenvolvem a partir de todo o conjunto da sociedade e da representação. Elas são mecanismos de atuação para o bem aliás, para a construção da cidadania. Esse é uma importante informação. E você me falou uma vez também, né, e até poderia ver, como que é essa questão, por exemplo, do estudante dentro da universidade, assim, com a questão do transporte? Você tem apoio logístico, por exemplo, do transporte? Como que é isso? Então, tem para Corumbá, mas para Laudário não tem. Só que, eu não sei quanto ao certo, mas provavelmente os 30%, 40% dos alunos devem ser de Laudário. Tem muitos alunos que estão... Não, acho que é muito. Mas tem muitos alunos de Laudário. E a gente não tem acesso. Eu, por exemplo, eu moro a 40 minutos andando da faculdade. Eu vou andando. Puxa vida. Ou de bicicleta. Eu vejo essa representação como uma grande provocação, né, da gente também entender. E aí a Raquel está aqui do lado com a gente, né? A gente teve um probleminha, assim que ela voltar a gente conecta. A Raquel também, ela tem ela vai se apresentar antes, claro, né? E ela tem uma ideia bem bacana, assim, a gente vem conversando há muito tempo sobre a questão também ligada a essa dimensão da vida estudantil. Tudo bom, Raquel? Tudo bem? Oi. Ai, ótimo. Vamos lá. Dá pra ouvir? Tá ouvindo, sim. Sim. Tá. Então tá, o meu nome é Raquel e eu moro aqui em Corumbá desde 2007, faz um tempinho já. Meus pais vieram para cá para trabalhar na Embrapa. E, bom, eu conheci o professor Thiago no Santa Teresa, eu sempre estudei lá. Mudei uma vez no quarto ano para o Tenir, mas voltei. E ano passado também, mudei para Campo Grande, mas voltei de novo. E eu tive... Que ano que foi mesmo, professor? Nós tive aula do senhor? Nono ano. Nono ano. Nono ano. Ele me deu aula de ensino religioso. E eu nunca tinha gostado muito da aula de ensino religioso, sabe? Mas aí quando tem um professor que faz você refletir sobre, pensar nas coisas de um jeito que você abre a cabeça, é muito legal. E a gente discutia vários assuntos na aula. E, bom, eu gostava dessa matéria. Então, o meu assunto hoje aqui, ele é sobre... Eu vou falar sobre duas coisas, é sobre educação e entretenimento. Mas eu vou começar pela educação. Eu separei uns tópicos e eu vou começar por uma questão que a gente sabe bem, que é a desigualdade no Brasil. E as escolas públicas sofrem bastante com isso tudo. As pessoas que estudam em escolas públicas dependem da escola. Tem escolas também públicas que são muito boas. E as universidades, por exemplo, são muito boas. E eu vou começar falando da merenda e da cantina das escolas públicas aqui em Corumbá, especificamente. Algumas escolas públicas aqui, não cabe a mim dizer qual, mas há escolas em que, às vezes, essa cantina, essa merenda, a comida falta. E o que acontece? Muitas crianças dependem dessa comida para comer, assim, nesse dia, porque muitas vezes os pais não têm uma renda mensal que possa fazer com que eles consigam sustentar essas crianças, e isso acontece por causa da desigualdade. E quando essa merenda falta, o impacto é muito grande no cotidiano da criança, na vida de estudo, em todo o resto. E assim, eu vou falar, eu nunca estudei em escola pública, e muita gente pode falar que é muito contraditório eu vim falar disso aqui, mas é um assunto que precisa ser debatido por todo mundo, eu acho, sabe? Então é muito importante. Outro ponto seria a infraestrutura. Mas é um assunto que tem algumas escolas ainda em que, para a gente conseguir usar os meios de comunicação, computador, os equipamentos ainda são um pouco ultrapassados, precisam de algum conserto.
E a produtividade às vezes cai um pouco, né, do aluno. Não é a mesma coisa do que ele ter um produto ali que ele possa trabalhar. E tem a questão também da luz, às vezes nos banheiros não tem a lâmpada para estar funcionando e causa um impacto, né, na vida escolar. E aí tem outro ponto também que meus amigos falam muito para mim que incomoda, sabe? Eu tenho vários amigos que estudam em escola pública. Eles me dizem que a quantidade de alunos por sala, tem às vezes 40 alunos numa sala só. Fica difícil tanto para os alunos aprenderem quanto para o professor conseguir dar aula, porque ele tem que tomar rédea de tudo aquilo. E a gente entende, geralmente a escola não tem tanto espaço assim para conseguir separar todos os alunos, então é complicado. Dá para entender, mas é uma coisa que um dia a gente precisa começar a pensar. E é uma coisa importante isso que você vem colocando, Raquel, porque assim, a educação ela não é só a estrutura, mas a estrutura ela mexe com muito dos elementos desse cotidiano, né, das relações. Há um progresso muito grande, eu vejo isso, a gente pode falar assim, das próprias estruturas em si. Por exemplo, em Corumbá, dentro do meu conhecimento, as escolas municipais, por exemplo, elas têm algo que é muito importante, que não é um luxo aqui, que é a questão da climatização dela, mas nem todas as escolas públicas estaduais ainda têm. E as que têm, dentro do meu conhecimento, ainda são ações da própria comunidade, né? Não se tornou algo governamental, né? Não foi uma ação do governo, foi uma mobilização. Tem apoio, claro, financeiro, porque não é uma infraestrutura muito barata, mas ela ainda depende disso. E é importante, talvez, lembrar disso, porque, assim, dos mecanismos da educação é também essa sensibilização social, né? A educação, ela não é, e apesar de muitas pessoas até, às vezes, ainda acreditar, ela não é milagre, ela não é a grande transformadora da sociedade. Pronto, tem boa educação, tem boa sociedade. Não só dentro disso, né? Ela não é um milagre, mas ela é o melhor mecanismo. A Glenda, que na faculdade a gente conversava muitos desses elementos, né? A Glenda é aluna, como ela falou, da parte da licenciatura, ou seja, logo, se tudo der certo, vai ser uma boa professora, né? Ou exatamente dentro desse universo também educativo. E isso é importante a gente destacar, né, Raquel? Quando a gente consegue ver essa escola, o que ela significa? Eu achei muito forte e muito interessante esse destaque que você tem. Infelizmente, ainda hoje, eu sou professor de escola pública e vejo isso, realmente a escola é um aporte muito grande para a criança, inclusive para alimentar. Tem criança que busca a refeição. E é engraçado, né, porque até na simplicidade, esses dias eu vi uma criança bem pequenininha vendo, não viu agora, mas um tempo atrás ela viu, né, quando estava com as aulas, ela viu a criança recebendo a merenda e falou assim, nossa, que fantástico, as crianças têm uma refeição na escola. A admiração dela era porque a refeição que ele tinha como criança era um lanchinho que ele levava para a escola, lá, um pãozinho, uma bolacha, uma coisa. E ele via isso. Então, assim, um olhar fantástico sobre isso, mas mais do que tudo, também de perceber que há muitos que o acesso, a construção de dignidade depende disso também. Eu acho que isso é muito, muito importante e acho que é uma coisa que você traz isso de uma representação muito grande. Desculpa interromper, pode continuar. Tudo bem. Tudo é válido. Tá, agora eu vou trazer um pouquinho sobre o entretenimento. E eu, como jovem, assim, tudo bem que todo mundo deve ter acesso a isso, mas vamos combinar que jovem é o que mais sai, assim, né, diariamente. Então, é uma coisa que a gente sofre bastante, que é a falta de uns estabelecimentos que consiga aproximar a gente, a relação com as pessoas, os corumbaenses. E uma coisa que eu vou citar aqui primeiro, nos primeiros pontos de exemplo, é o parque ali perto do Instituto Federal, o Zumbi dos Palmares, o parque, que, assim, é um parque grande e poderia ser utilizado, sabe, pelas pessoas. Ali seria um grande ponto de encontro, mas o problema é que, bom, primeiro, aqui Corumbá é uma cidade muito quente. Não tem um sobrado, não tem uma coisa para a gente se proteger do sol, não tem uma árvore, fica muito complicado.
E aí acho que faltou um pouco de um investimento para isso, sabe? E um outro exemplo, por exemplo, é o pole. Quando eu penso em esporte, eu lembro muito do pole porque é um dos lugares onde mais tem quadra aqui em Corumbá. Aliás, não foi o único. Tem pista de skate, pista de corrida. E esse lugar precisa acolher a maioria da população, porque é onde tem. E mesmo assim lá, quem já foi lá sabe que os banheiros também não são muito legais, não tem uma higiene, é um pouco complicado. E um outro exemplo também é o CETUS. O CETUS fechou agora, esses tempos. E era um lugar onde tinha um ponto de conhecimento, de cultura, onde as pessoas iam para assistir filme também, cinema. E eu lembro que tinha exposições. Eu era menorzinha quando eu vi, mas eu acho que tinha. E fechou agora. Então, a gente está perdendo essa coisa. E eu acho que a cultura e o entretenimento, em um momento, eles se encontram. Porque quando você entrete as pessoas contando histórias, coisas que já aconteceram, mostrando, eu acho que é muito válido, porque você está contando, sabe? Você está conhecendo o seu lugar e também fazendo uma coisa legal, que você pode se divertir. Isso que você tocou é uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, não compreendem que dentro da estrutura dessa cidadania, dessa cidade, o lazer é um direito. Isso é uma coisa muito importante. O direito, e como direito, ele não pode ser algo restritivo. O que é restritivo? Por exemplo, qual que é o lazer para a juventude da nossa cidade? Tudo bem, temos alguns espaços muito bons. Eu admiro muito o próprio Porto Geral. É um lugar, assim, tem um atrativo de beleza, tem uma estrutura de grande significativa, né? E o que a gente precisa perceber é que este dado é algo que nos mostra a força da cidade. Então, mas, por exemplo, o acesso da cidade em si ao porto é restritivo. A gente não tem nenhuma linha de ônibus que desce até o porto, desce próximo. Dizem, né, eu já, nesse ponto, até escutei da boca do próprio prefeito, certa vez, que ele reivindicava isso da empresa, eu não lembro qual que era o motivo da negativa. Mas é uma situação para a gente pensar, mais do que tudo, assim, construir meios, né, de repente, o próprio, esse veículo maior de ônibus pode, inclusive, correr o risco de degradar, porque é um lugar íngreme, ter as subidas, mas, por exemplo, e um ônibus menor que pudesse fazer baldeação? Olha, vem de vários lugares, né? Só ideias que poderiam ser colocadas em prática. Nós temos um projeto que está parado há algum tempo, de acessibilidade também, que é um elevador, está até esquecido, a população já nem deve lembrar onde ele fica mais, um elevador de conexão ali da parte do primeiro patamar do centro da cidade até o Porto Geral. Mas, para dizer, ao pensar lazer, a gente precisa pensar nessa conexão. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A Raquel coloca, pessoal, qual que é uma das coisas que a gente precisa também trazer para a nossa realidade sobre isso, né? A dimensão, olha, o André está colocando uma outra situação ligada nisso, da reabertura do SESC. Um espaço, sabe, assim, de grande possibilidade para nós, não é, Raquel? Com cinema, com biblioteca. Quantas vezes eu fui ali, quantas vezes eu indico, inclusive, para os alunos, olha, gente, vamos lá, né, fazer esse momento para nós, né? Eu lembro que uma vez eu tive até, Raquel, uma conversa engraçada, que eu falei um professor estava dando aula, ele falou assim, na nossa cidade a gente não tem cinema. Eu falei assim, opa, não tinha, o SESC agora tem cinema. Então, por exemplo, hoje a gente não tem mesmo. A única sala de cinema que estava em operação aqui era o SESC e foi fechado. E é uma questão assim, que chamou muita atenção, não pela, talvez, a crise econômica que a pandemia gera, mas pela ingerência que foi, porque não houve conversa com a sociedade sobre isso, né? E aí que é uma coisa que a Raquel destaca, que eu sou muito fã, Raquel, que nós precisamos de atrativos de cultura, de lazer, que possa também nos fazer participantes. Por exemplo,
E os espaços públicos? Né? Você falou do Parque Zumbi dos Palmares, que está lá abandonado, com pouca acessibilidade. Mas a gente tem, por exemplo, a Cacimba da Saúde, né, que tem uma estrutura boa. Eu já testemunhei, trabalhei ali próximo a uma escola, e a gente via que era um lugar que poderia construir, né? Tá aí o Rômel, que uma vez a gente fez até participou junto de uma iniciativa sobre essa... como eu falo assim, de limpeza lá da Cacimba, por exemplo, mas é um lugar que sofre muito da questão do abandono em si, não abandono assim, tá lá e fica só, né, que acontece isso, mas de um abandono até sentimental. As pessoas, por exemplo, ali é uma degradação, já vi lá, né, arrancam como é que fala? Arrancam janelas, arrancam portas, quebram, né? E aí você perde um pouco desse encantamento, mas é uma atração afetiva. A pessoa vai lá e ele não entende que aquele espaço é dele. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Raquel, por exemplo, conta pra gente, assim, quando você quer se divertir aqui na cidade, assim, o que você faz? Assim, não vai contar que você fica beijando na boca de todo mundo, seu pai e sua mãe vão ter aí, tá? Brincadeira, aqui, ó. Isso não, beija um pouquinho, porque beijar faz muito bem. Mas assim, como que é essa vivência do seu lazer aqui? Olha, geralmente os rolês que a gente dá, eu com meus amigos, a gente fala, vamos no centro, porque aí lá a gente vai decidir, entendeu? A gente desce, a gente fica ou na avenida ou no porto, a gente olha o rio, anda. Geralmente se resume a isso, andar, porque aí a gente vai conhecendo porque não tem mais quem conhecer, a gente conhece todo mundo dessa cidade já. Aí a gente vai vendo as coisas que a gente conhece na rua, e a gente fica na Praça da Independência conversando, ou tem alguma festa na casa dos nossos amigos, não tem muito para onde ir, na verdade, se restringe mais ao centro mesmo, não tem como falar exatamente, sabe? É muito geral. E é interessante, né, nessa dimensão que você está destacando, assim, como que poderia ter espaços, né, dessa construção, as praças, mais quadras, elementos que pudessem trazer essa situação. Até uma coisa que eu acho muito interessante, né, e a Glenda também tem essa experiência, até a Universidade Federal, ela consegue fazer uma certa provocação nessa área da cultura, né? Porque existem alguns grupos que realizam projetos tanto de cinema quanto de teatro que estão lá também, não é? Como é que você vê você acha que, por exemplo, essas atuações, Glenda, lá na Universidade Federal, são espaços privilegiados também, são meios desta interação, ou melhor, dessa acessibilidade? Só para começar a falar, que eu acho que a gente poderia usar muito mais o Salomão Baruch. Eu acho que a gente usa ele muito pouco. A gente tem um teatro magnífico, lindo, e ele está lá para nada. Não faz nada. Mas enfim. O pessoal da educação física, eles fazem muito eventos com dança, né? Eu convivo com eles, então eu sei. E daí eles usam, mas também não é muito divulgado. Eu acho que isso poderia ser mais divulgado. Não só para a comunidade acadêmica, né, mas para quem quiser ir da cidade ver ou participar também. É aberto para quem quiser participar. Tiago, deixa eu só dar uma adendo aqui, que eu acho que, suponhamos que esse auxílio que eu falo que a faculdade deveria dar para quem vem de fora, não é construir moradia, não é... Até porque eu acho que nem os alunos que vão de fora nem dá suporte para isso. Mas eu acho que se houvesse uma acessibilidade da faculdade, talvez atrairia a atenção das pessoas e as pessoas começassem a migrar. E com esse combo de cultura, seria muito maior. E seria muito bom, não só para a universidade, mas para a cidade também, para você ter mais jovens. Talvez com essa universidade que vai chegar aí de medicina, talvez fique igual a UFMS está agora, porque a gente não tem cultura, a gente não tem acessibilidade. Quem que vai procurar Corumbá para fazer medicina? A gente precisa melhorar algumas coisas, não só para medicina, né, mas para a UFMS também, para as pessoas procurarem mais a universidade.
E é isso, eu acho que a gente podia usar mais o Salomão. A gente tem bastante espaço para isso. É verdade. E é interessante, né, a gente ver, até o Marcos faz uma contribuição aí, né, dessa conscientização das pessoas. E talvez, mais do que o elemento da conscientização, que é muito importante, especialmente porque, por exemplo, o vandalismo, eu acho que é uma expressão, na maioria das vezes, dessa falta de identidade, né? Por exemplo, quando uma criança, acompanhada do pai, vai lá e quebra um galinho de planta para brincar a planta pública, ou então a pessoa que quebra um galho para, sei lá, enfeitar a casa, ou de alguma maneira, está demonstrando, talvez, assim, até um carinho, né, afetivo, assim, demais, como dizia minha mãe, assim, ó, ame muito as árvores, mas, por exemplo, deixe as flores com ela falava pra gente. Não gostava muito que a gente depredasse as flores, né? Mas o que tudo, assim, claro que a gente tem uma grande necessidade de fazer essa conscientização, mas do que tudo também disponibilizando a identidade para nós, né? A Raquel colocou uma coisa que eu acho bem interessante. Esse lazer, quando ele, né, se torna, por exemplo, você cuida muito bem da sua casa, você cuida muito bem dessa particularidade dos seus amigos, mas a nossa sociedade não recebe tantos estímulos para isso, né, de construir. Não é culpa dos demais, é claro, em si, quem que vai criar esse estímulo? Sou eu que sou dono da cidadania, né? Eu que participo. Mas o que tudo, eu também preciso dar esse passo. Mas uma coisa que faz muito parte para a construção dessa identidade, eu vejo isso, é oferecer também caminhos que nós possamos também transformar o nosso dia, né? Por exemplo, nós temos aqui alguns espaços públicos, a Praça Céu, nós temos ali, como é que chama também, né? Falamos do Zumbi dos Palmares, mas a gente tem, por exemplo, a Praça Generoso Ponce, que é um lugar bonito, belo, né, de um platô bastante importante, mas assim como o Marcos falou, a gente tem uma questão aí de destaque sobre a segurança que pode estar ali ao redor, além da segurança, né, olha um textão aí do Fábio e da Tati, né, que é essa questão da estrutura, vamos ver o que ela fala aqui. Do ponto importante, transferir a responsabilidade do cuidado público para o governo. É nosso, exato. Então, essa que acho que é a identidade, né, Tati? Obrigado pela participação. Assim, a responsabilidade é um caminho nosso. Só que a gente também precisa perceber que nós temos, assim, a necessidade de transformar a nossa vida como dona dessa cidade, né? Essa vida é nossa, a cidade é nossa. Então, assim, a cidadania precisa construir isso, mais do que tudo, a partir também da nossa conscientização. E aí, Raquel, quando você fala, por exemplo, desse elemento do lazer e da educação, você, por exemplo, o seu plano de estudo, você pretende ficar aqui para o ensino superior ou você quer estudar em outro lugar? Então, eu não sei. Primeiro eu preciso ver se eu preciso passar numa federal. Uhum. Mas eu, sinceramente, ainda não sei. Meu pai, ele conhece essa área das faculdades. Ele me disse que a psicologia aqui na UFMS é muito boa. Então, é uma opção, sim, para mim fazer psicologia lá. Mas se não rolar, por algum motivo, sei lá, eu penso no CDB. Minha mãe mandou vai ter a Universidade de Coimbra está aceitando em Portugal, eu acho, está aceitando nota do Enem. Então, é uma ideia também. Então, eu, sinceramente, eu não tenho certeza. Eu acho que eu quero fazer psicologia, preferiria que fosse aqui, mas se não rolar, ainda tem outras opções. Que legal. E olha, eu fico assim, né, acho muito interessante a gente ver. Eu quero trazer um assunto agora, eu até tenho uma surpresa aqui, não sei se vai. A gente, né, anunciou que nós seríamos 5 jovens, infelizmente a Andrea não conseguiu conectá-la, tem a gente tentou de várias maneiras, e a Whitney estava aqui, e a hora que a gente foi chamar, ela caiu. Mas tem um vídeo que o Aparecido mandou para nós, que ele preferiu apresentar, assim, que eu gostaria de chamar a atenção, que é um outro tema que a gente pode perceber ligado a essa questão da responsabilidade. Se vocês me permitem, eu vou conectar aqui o vídeo dele, e aí eu queria que vocês dessem uma
ouvida nesse relato. Né? Ele está tentando conectar aqui, mas parece que também tem um pouco de dificuldade. Mas eu vou chamar o vídeo dele, que eu consegui achar um jeito, que estava falando para você, parecido, estava difícil, mas eu consegui aqui. Então, vamos tentar a nossa conexão aqui. Cadê? Aqui. Estou tentando. Aqui, cadê o... Aonde ele está? Guia do Chrome. Não está aqui, janela do aplicativo. Vamos ver se... Aqui aparece. Vamos ver, então. Deixa eu só ver se conecta aqui. Ok. Vamos ver se a gente escuta bem o... Infelizmente, acho que não está tendo uma boa conexão aqui para a gente falar. Acho que não está saindo aqui, né? Acho que ninguém está ouvindo a conexão aqui para a gente falar. Não está saindo aqui, né? Ninguém está ouvindo Deixa eu ver aqui, acho que eu vou voltar aqui. Enquanto a gente organiza, vamos tentar ver se a gente tira a dificuldade aqui, deixa eu só. Voltando aqui, deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou voltar aqui. Enquanto a gente organiza, vamos tentar. Desculpa, gente, aqui não consegui conectar. Vamos tentar ver de uma outra forma aqui. Ok? Tá me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Então, pessoal, olha só, é uma pena. Mas eu vou adiantar alguma ideia aqui, só para a gente mostrar desse elemento, né? O Aparecido, ele conta para a gente nesse vídeo uma das situações que, assim, talvez chama muita atenção. Ele fala dessa construção, do que é o bullying, né? Que essa transformação de uma violência sistemática entre as pessoas, e ele conta que ele sofreu isso, por exemplo, ele tem uma paralisia facial, e como que isso machuca o seu cotidiano. Né? E é interessante porque o Aparecido, ele foi aluno nosso, e assim, uma das coisas mais interessantes que ele demonstrou foi esse processo da nossa vivência, né, dentro desse amadurecimento da sua identidade. E ele demorou, lembro que nós tivemos uma experiência bacanérrima com ele, quando um dia ele virou e quis partilhar exatamente esse obstáculo, esse processo também de construção da sua identidade. E ele revelou, conversou com a turma e falou assim, olha, eu sou uma pessoa que sofre o bullying, né, viveu essa questão, e ele, ao partilhar isso, ele trouxe para nós a realidade que muitos jovens têm. E aí eu perguntei para ele, assim, Aparecido, o que você, né, acha que a cidade em si poderia trazer para reflexão sobre o bullying? E aí ele falou uma coisa que era o que eu queria partilhar aqui no vídeo, né, que é exatamente essa construção. Ele falou assim, por exemplo, as escolas têm muitos trabalhos, né? Talvez a Glenda tenha passado em sala de aula e visto isso, a própria Raquel, não duvido nada, né? Tem estudado, olha, temos projetos contra o bullying. Mas, mais do que tudo também, a nossa união de pessoas, ou seja, a própria sociedade, ela é do universo educativo, não é só a escola que educa. Então, essa temática, ela precisa também ser dimensionada dentro do ambiente da nossa cidade. Por exemplo, ele perguntou no vídeo, né, e ele falava assim, será que os pais entendem o que é essa preocupação do bullying? Porque ele falava assim, eu chegava em casa e eu tinha
experiência, e se meus pais perguntassem para mim assim, tá tudo bem, aliás, perguntar, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem, sei o quê, mas ele falou, né, no testemunho dele, aí eu vou ali pro meu quarto, recolhia e sentia essa dor, porque ele não partilhava. E ele falava o seguinte, por quê? Especialmente porque tinha uma dificuldade na família de que a formação dos pais era o mais restritiva, então não tinha diálogo, resolvia muito assim na brutalidade, foi o que ele me disse. E aí que é um chamado para nós, sabe assim, quando a gente vê um dos problemas, né, a gente via essa questão dos problemas da nossa sociedade, que é o bullying, ele precisa ser também um dos processos de reabilitação, ou um dos processos precisa ser neutralizado ao ponto de permitir a cidadania acontecer. A cidadania do jovem, a cidadania das pessoas. E uma das coisas que acho que chama muita atenção, temas como esse precisa ser debatido. Assim como, infelizmente, a Viti não estava aqui, mas, por exemplo, a LGBTfobia. Nós temos, por exemplo, a necessidade de construir esse universo reflexivo de que, para nós, a diferença da vivência da nossa sexualidade não é empecilho para a nossa vivência da dignidade humana. Né? A Raquel, eu, a Glenda, assim como o João, o Aparecido, o Bruno, o Mateus, a Maria, todos nós somos dotados dessa dignidade. E essa dignidade representa também a grande força da nossa identidade. A grande maneira da gente também se fazer cidadão e cidadã. Assim como também, dentro desse universo, né, e a LGBTfobia está muito vinculada a essa cultura que a gente chama de machista, do patriarcado, e a gente vê esta construção muito enraizada, muito presente no cotidiano das pessoas. Então, assim, são pontos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ter aqui a presença dessas maravilhosas pessoas, né, que poderiam nos falar tantas experiências que são importantes, né, dentro do nossa reflexão. Foi muito bom. A gente começou a pensar essa live exatamente a partir dessas tensões, né? Mas eu queria, né, a gente está aí num papo gostoso, mas vocês viram que o Thiago gosta de falar, e aí ele toma a rédea e vai conversar, né? Das duas nossas damas aqui estão, que eu, olha, me sinto bastante lisonjeado, e assim, que até gostaria de falar disso, né? Assim, a alegria que eu tenho de ter pessoas na minha vida como você, Glenda, como você, Raquel, como é a Vitne, como é o Aparecido, essas pessoas que estão presentes, a Andréia, que estão presentes no cotidiano, por quê? Eu amo ser educador, né? E vocês têm ali vários fãs também, tem vários professores ali que estão falando, mandando beijos, abraços, amigos, né? Glendinha lá, tem, viu, né? Mas fala assim, tanto essa dimensão que me alegra, porque mais do que tudo, a gente vê algo que é real, que é esse protagonismo, né? A gente está vendo vocês, né, vivendo, e é aquela tese que eu falei no início, assim, eu nunca mais acreditei que vocês seriam futuro, vocês são presente, né? Eu talvez não tenha a juventude cronológica, né, e aí é culpa da natureza, o que eu vou fazer, né? A gente faz aniversário, só quer ganhar presente, né, Raquel? A gente fica envelhecido, né? Mas tem presente, eu ganho mais. Então, você vai piorar, viu? Quando você começar a ter que só você comprar presente, aí você vai ver como que a coisa é, né? Além de não ganhar, só você que compra, né? A vida adulta tem um segredo. Ó, revelei um aí, viu? Mas para falar, né? O que vocês hoje diriam, né? Assim, nosso grupo era maior, mas se vocês hoje representam também duas vozes da juventude, o que a juventude precisa dizer que as pessoas não estão ouvindo? Assim, dentro dessa experiência que você tem, Glenda, dessa experiência que você tem com a Raquel, com a sua vida, o que você, por exemplo, se você de repente fala assim, vou falar uma coisa que eu não olho, além do que vocês falaram da educação, falaram do lazer, falaram dessa dimensão da juventude universitária. Vocês acham que, por exemplo, vocês que partilham desse universo de Corumbá, aqui é um espaço que olha a cidade, as pessoas, a nossa vida, olha com a responsabilidade devida para a juventude? O que vocês diriam?
Bom, eu acho que, como a Raquel acabou de falar do SESI, você ter uma instituição que incentivava a cultura fechada, eu acho que isso a gente já responde a sua pergunta. A cidade, ela não está com os olhos voltados para a juventude, né? E você acaba, as pessoas, os adolescentes, vamos botar aí, né? Tem um local para se divertir, para ir ler um livro, para ver um filme. Eles vão fazer o quê? Exato. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer justamente o que são já condenados, né? O que a maioria pensa. Vão lá para as drogas ou vão enfim. A marginalidade pode ser também contribuída, ela pode ser desenvolvida a partir dessa ociosidade também. Você não tem opção, e mais do que não ter opção, ela também pode construir, né? Eu conheço pouco, mas sei de alguma coisa, por exemplo, do poder de facções, em algumas comunidades, até no Rio de Janeiro, né? Você que é carioca, né? E sabe, uma das situações principais é essa, assim, espaço vazio é ocupado. Se falta isso, vai ter. Não é que a violência seja consequência direta, né? Existem muitos fatores, assim como a pobreza tem vários fatores, né? A gente não pode falar assim, as pessoas... Até a gente perdeu uma coisa muito interessante, né? A André ia trazer para a gente uma reflexão sobre essa dimensão do racismo contra as pessoas negras, né? E a gente vê que, por exemplo, a violência contra a pele, né? A gente pode falar assim, esses dias eu vi uma frase que me impactou e eu até repito ela assim meio atônito, que fala assim, né? Existe pele alva e pele alvo, né? Os negros são, sim, né, fator, e nós somos de uma sociedade composta pela maioria de pessoas negras. E aí tem uma coisa que é bonita de se dizer, né, Glenda, que a universidade, o ano de 2019, acho que alcançou o maior percentual de presença de estudantes negros da sua história, pela primeira vez. Assim, esse dado eu tenho, sabe assim, eu falei, orgulho, né, de falar. Não, porque me arrepia, vai falar assim, né, de coisa assim, não é só o ar-condicionado que está gelado aqui, mas eu falo assim, né, me arrepia dessa dimensão, porque há um passo lento, mas um espaço que nós estamos construindo. Acho que isso é muito importante a gente perder. E olha, eu vou pedir uma coisa para vocês, nunca deixe de ser jovens, né? Nunca deixe de construir esse ideal, né? De você falar assim, o ser jovem, né? Como eu leio, eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa com pouca cronologia, né? Eu tenho mais hoje do que vocês, né? Quase não percebem isso, mas é verdade. Muito, né? Não, muito mais, né? Pois, mas já esculhambou, né? Você dá dinheiro, dá intimidade. Mas não dá intimidade. Mas eu falo o seguinte, nunca perca a melhor carga formativa de um jovem, é sonhar. Né? E aí que eu tinha feito a pergunta para a Raquel, e como eu gosto muito de falar, Raquel, qual que é o sonho da sua juventude? Qual que é essa voz que a juventude da Raquel quer falar hoje ainda? Olha, tudo bem que isso não vai atingir todo mundo, porque não tem como, mas é uma coisa que me incomoda muito, assim, todo dia que eu saio na rua. Que a gente falou que ia ter alguém para falar, eu até esqueci quem que era. Quem que ia falar sobre machismo? Cortou, desculpa. Não sei se tinha alguém. Não sei se tinha alguém que ia falar machismo, não tinha, né? Machismo. Não. A Andréia, ela traz uma experiência muito bacana de ser mãe e jovem, ela traz uma reflexão com isso. Mas não era o assunto mais forte dela, não. Mas diga, acho que é uma coisa muito interessante. É só um adendo. Eu acho que esse conteúdo sobre o machismo tem que ser muito mais trabalhado em Corumbá. Eu não tinha medo, eu não tinha... assim, eu vim de uma sociedade, né, no Rio de Janeiro, a gente tem uma cabeça
Não, eu não vou dizer que não tem machismo aqui, tem, mas a gente tem uma cabeça um pouco mais evoluída. Eu percebi no Corumbaense uma cabeça um pouco mais fechada. Então eu comecei, como eu estudo à noite e eu vou a pé e às vezes volto a pé, comecei a desenvolver um certo medo por andar em alguns lugares. Já tive crise de ansiedade em um lugar, tive que pedir ajuda a um amigo. Eu acho que as pessoas de Corumbá, eu acho que esse assunto tinha que ser muito mais tratado em Corumbá. É só essa dúvida. Eu também acho. Isso... Eu acho que... Pode falar. Pode falar, Raquel. Então, essa coisa de ser trabalhada, eu acho muito importante, porque se a gente for parar para pensar, dificilmente na escola algum professor chegou e falou assim, bom, a gente vai tratar de um assunto hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer uma discussão para tentar abrir a cabeça das pessoas, porque ali a gente está formando pessoas, né? Então, quando aquele aluno sai de lá com um pensamento, com um debate ali recém-feito, é muito mais fácil dele conseguir ser uma pessoa melhor depois disso, pensar sobre, e é uma coisa que a gente realmente não tem aqui. Eu acho que deve ser um assunto que deve ser debatido em casa, né? Porque não adianta nada você ter um assunto debatido na escola, você chega em casa, seus pais têm uma visão completamente diferente. Tudo bem, foi a criação deles daquela maneira, mas você pode debater esse assunto em casa com seus pais, talvez tentar mudar a visão deles, talvez tentar mudar a sua. Então eu acho que essa discussão em casa também seria bem importante. Muito bom. Ó, tem aí participando com a gente o Romeu. Eu até mandei para você, Romeu, no WhatsApp o link para você dar se você conseguir entrar para dar uma palavrinha com a gente aqui. E isso é importante que vocês traçaram aí, porque assim, é um tema realmente muito bom. Acho que a gente poderia até pensar em organizar uma live com essa temática, nessa construção do machismo. Eu conheço muito a professora Cláudia Mundini, ela trabalha com elementos sobre isso, né? Mais do que tudo, assim, pensar nessa temática é o que a gente precisa perceber dentro do caminho, né? É uma dimensão de construção de identidade. E achei muito legal isso que você falou, tanto o Glenda quanto a Raquel, porque é o seguinte, né? E esse medo que aprisiona, essa falta de liberdade, né? Quantas vezes a gente faz, até a Raquel já foi testemunha dessa aula, eu acredito. A gente fala assim, né? O protagonismo da mulher, enquanto, por exemplo, nenhuma mulher é vítima desse... ela pode ser vítima duas vezes, ela não escolhe se tornar violentada, a roupa dela está convidando, jamais. Isso é uma questão de construção que a gente precisa também romper. E uma vez, Thiago, eu ouvi de uma amiga que só quem é mulher entra em um carro de aplicativo pensando em como se defender, em como bater no outro, ou em como pular do carro andando. Só a mulher sabe o que é entrar dentro de um carro e pensar em maneiras de se defender. Não, eu falo... Pode falar. Em Campo Grande, quando eu mudei para lá ano passado, eu estava morando sozinha, eu estava morando num pensionato, então eu usava ônibus para ir para a escola, mas de vez em quando eu tinha que usar Uber. Então, sempre que eu entrava no Uber, eu já pegava meu celular, podia nem estar ligando para ninguém, mas eu já falava, pai, tô chegando, espera aí na porta, sei lá. Porque aí o cara já ficava mais perto, mais ligado, né? Não, e olha, vocês falaram de uma coisa aí que faz assim, né? Hoje, nós temos uma questão, assim, dentro dessa dimensão, o próprio protagonismo. Nós não temos nessa última Câmara Municipal nenhuma mulher aqui em Corumbá, vereadora. A gente fala o seguinte, esses dias eu escutei uma coisa que me chamou muita atenção, o Romeu está chegando aqui, vou colocar junto com a gente aqui para ele falar daqui a pouquinho. Oi, Romeu, tudo bom? Daqui a pouquinho o Romeu vai dar uma palavrinha para nós aqui também. Mas eu estava falando, né, dessa questão de que uma mulher falou para mim uma coisa assim, ó, é importante a gente ter vozes masculinas que nos defendam, assim, mas é uma coisa muito, muito forte falar assim, né, a dor que é ser mulher, que defende também por si essa dimensão. Então, assim, né, o estado do Mato Grosso do Sul é um dos mais elevados na taxa de feminicídio, né? A cada 26 dias acontece aqui no estado. E no ano passado, do Brasil, foi o maior aumento
de casos nacionais foi aqui no estado do Mato Grosso do Sul, assim como também é o segundo estado brasileiro com crimes com populações indígenas. Nós temos estruturas, por exemplo, que ligam muito essas duas dimensões. O que tem a ver o feminicídio com a questão da indígena? Muitas vezes dessa construção cultural opressiva. Então, assim, o debate, a formação precisa também trazer esse universo para fora, né? Precisa também provocar isso. A proposta dessa nossa live é provocar isso, sabe? A ideia, assim, que a nossa sociedade, estou gostando muito aí da participação, né? A professora Nátia, né? Precisamos de mais mulheres na política. Exatamente. Só no nosso cotidiano que essa dimensão vai ter. Eu acho que, né, embora exista lei que faça isso acontecer, né, que exige, mas a gente sabe, por exemplo, eu participei de uma formação de política e dizia que a maioria das candidaturas femininas são monopolizadas por homens, né? São para ter o dinheiro. Nós vimos lá até algum caso nacional na última eleição, mas a gente fala assim, né? A gente precisa também transformar. E aqui tá duas aí, ó, futuramente aí, Raquel, vamos ser candidata, Glenda, e vamos, né, se preparar para isso. Não, mas é importante. Claro, então duas vezes se fosse possível. Mas, mais do que tudo, a gente vê o seguinte, né? E aí tem um paradigma, e já passo a palavra ali para o Romy, que quer trazer uma boa ideia para a gente. O paradigma que a gente tem que saber é assim, política não é só partidária, né? Tudo é política. O cabelo, os cachinhos da Glenda, né? E às vezes eles se tornam até, quando ela escolhe, quero alisar ou quero deixar cachinho, isso é política. Tipo, é a forma de você se expressar, né? A política é tudo que envolve a nossa sociedade. A gente está aí na pandemia. Esses dias eu fiz uma postagem, um comentário, falei assim, a gente precisa de ações pessoais, coletivas e políticas sobre isso. E aí alguém perguntou, mas como política? Eu falei assim, tudo é política. E eu não estava só me referindo ao presidente, ao governador, ao prefeito, ou aos que são representantes, mas é exatamente a toda a população. Quando, por exemplo, a política até faz assim, flexibiliza ou impede o acesso. A TV, eu vi isso, né, no Dia dos Namorados, restaurantes cheios. Não é um problema político a partir do momento que também as pessoas, no meio de uma pandemia, no dia que anunciou a primeira morte, lota restaurante. Né? Até eu fiz a piada insana, né? Assim, né? É possível que seja o último Dia dos Namorados do mundo. É uma piada muito ruim de se dizer, mas mais do que assim, que não significa uma piada enquanto momento de rir, mas é um momento também da nossa dimensão. Mas eu não quero. Já temos um tema, pauta para uma próxima reunião. O Rômel faz parte. Você quer falar, Helena? Desculpa. Não, só ia dar uma adenda que aqui no Rio já está tudo aberto já. Já está normal. Nossa, mãe de Deus. Logo aí, né? Logo mas aqui. Vamos lá. O Rômel, ele participa do Conselho da Juventude, né? Que tem fórum, que tem uma ação, e é um parceirão meu, sabe, assim, um ganho também desse 2019 que a gente vai adquirindo, aquela história, a gente é curva de rio, a gente vai fazendo, passando, e a gente vai aglomerando. E eu convidei o Rômel aqui para ele dizer uma palavrinha sobre esse fórum da juventude, sobre esse conselho, né? Apresentando um pouquinho, que nós vamos até organizar, já está nas ideias da gente fazer também uma live com essa temática aí. Tudo bom, Rômel? Diga aí pra gente. Opa, tudo bem, professor Thiago? Tranquilo? Estão me ouvindo tranquilo aí? Muito bem. Beleza. Pô, é um prazerzaço estar aqui com vocês, com a Glenda e com a Raquel. Não conhecia, mas um bate-papo muito bom, interessante. Só complementando a última parte que você estava falando de política, e política é relação, né? Relação social. Tudo que a gente faz, desde que a gente nasce, o momento que a gente chora pedindo leite materno, é política. Só que a gente acaba que o termo político, né, ficou pejorativo e muito degradado nos últimos anos. Aí, por isso que a gente tem um pouco desse preconceito em falar de política, mas política a gente faz a todo momento, a todo instante, né?
só para dar uma complementação no que você disse. Então, é muito importante vocês, jovens, né, e estarem participando, e por isso também estou fazendo essa participação justamente com esse intuito. Primeiro, me apresentando para todo mundo que também está participando, a audiência sua e da live. Meu nome é Rômel, um pouco mais diferente, vou falar sobre o signo de peixes, porque eu gosto dessa interação, desse desenvolvimento pessoal e se apresentar de maneira diferente. Gosto muito de inovação, tecnologia, né? Sou ligado à parte de empreendedorismo jovem e sustentabilidade também, né? Por ser minha área de profissão de formação acadêmica, né? Sou formado em engenharia florestal, tenho mestrado em alterações climáticas, né? Alterações globais, com estágio, né? E supervisão de professores da Universidade de Aveiro, né? Em Portugal, que eu tive a oportunidade de participar lá de um projeto do Fundo Promar, que é um fundo europeu para desenvolvimento de ciência e tecnologia, e pude ficar na Universidade de Aveiro, que está entre as 50 melhores do mundo, né, de acordo com é bem perto, alguém falou de Coimbra, acho que foi a Raquel, não foi? Lá em Portugal, é bem pertinho de Coimbra, umas 2 horas, e é uma universidade focada em justamente inovação e tecnologia, pegar processos teóricos que a gente tem há muito tempo, que a gente já faz há muito tempo, e transformar isso em processos mais inovadores. E lá é um grande foco. Eu não sei se vocês sabem ou sem parar, né? Aquele botãozinho lá, a tagzinha que a gente passa nos pedágios. A Glenda, que é do Rio, eu também sou do Rio, mas já moro aqui há muito tempo, cresci aqui praticamente, em Corumbá. E a tagzinha, aqueles portais com a tag, com a tecnologia da tag de passar sem parar no pedágio, foi feito nessa Universidade de Aveiro. Né? Lá eles têm uns portais no meio da estrada, que aí quando você passa, você já paga o pedágio, não tem nem a praça de pedágio. E foi tecnologia implantada nessa universidade. E lá eles têm o foco lá que eu tive é bem na área de alterações climáticas. E eles fazem diversas pesquisas, tanto que a minha pesquisa foi trazer um modelo, até que vocês estavam também falando sobre acessibilidade de universidade, a gente, infelizmente, não vê o recurso na ponta, né? A gente sabe que tem muito recurso, é injusto até falar que que o Brasil não investe em educação, o Brasil investe, mas só que o recurso ou a capacidade, a operação mesmo, não chega na ponta para os alunos, para os pesquisadores, os que estão em iniciação científica. Então, a gente tem essa dificuldade, esse déficit para lutar quanto gestor públicos, né? E essa orientação para os gestores. E aí eu justamente redimensionei, usei uma inovação e tecnologia de suporte de vida, que vamos dizer assim, eles têm tanques com aquários para testar lá alterações climáticas com animais aquáticos, e o que eu trouxe foi um redimensionamento para que a gente pudesse fazer no Brasil, né? Mais especificamente em Mato Grosso do Sul, uma tecnologia nova. Vamos fazer, né? Em Corumbá aqui, né? Então, é replicável. A gente fez para vocês terem noção, a gente fez com aquela... como é que eu posso falar? Condicionante de tipo Tupperware, vamos dizer assim, mais fácil para todo mundo saber, aquele que é pote de alimentar, né? Que não tem resíduo químico, ele não emite resíduo químico na água. Então eu fiz junto com os professores de lá, né, com os meus orientadores na época, e a gente adaptou um sistema e tudo. O meu era para organismos aquáticos, justamente para testar se a fauna aquática, né, o ecossistema aquático pantaneiro sobreviveria a alguns cenários de alterações climáticas. Foi mais ou menos isso. Aí eu desenvolvi o sistema e fiz o teste. Me diga uma coisa, você também, diante dessas atividades suas, quando você retornou a Corumbá, você me disse que tem essa participação no Conselho da Juventude. O que é o Conselho da Juventude? Exato, eu ia chegar no ponto, acabei indo para fora, só para um pouquinho falando da minha área, né, vamos dizer assim, e aí voltando para Corumbá, né, eu resolvi que eu tinha que enganjar também outros jovens nessa circunstância de trazer mais essa coisa de inovação, porque o jovem, acho que eu sou jovem ainda, né,
a gente está querendo buscar essas coisas inovadoras, não fazer mais da mesma coisa do jeito tradicional, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu comecei a me enganjar. Eu atualmente sou presidente de uma associação estadual que chama Associação Demolei Alumni, que representa os Demoleis, da Ordem Demolei. Não sei se o pessoal está familiarizado. E aí, que são grupos de jovens que vão de 12 a 21 anos. Aí eu sou presidente estadual da organização que a gente reúne os Demoleis que passam dos 21, vamos dizer assim, para mais simplificar. E aí, através disso, eu consegui uma cadeira no conselho. Eu passei dos 21. E através disso, eu consegui uma cadeira no Conselho Estadual da Juventude, a qual eu estou aqui representando, né? E agradeço também a oportunidade da fala. E hoje estou no cargo, né, de secretário-geral do Conselho Estadual da Juventude. Agora, ponto prático, vamos dizer, mais de lei, né? Vamos dizer, a juventude brasileira está definida no Estatuto da Juventude. Uhum. Ela é uma lei de 2013, se eu não me engano. 13, foi. Uhum. Isso. E ela compreende os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Antigamente a gente tinha um déficit aí, porque se considerava jovem só depois que alcançava a maioridade. Só que a gente aprofundando e vendo, vocês discutindo várias temáticas, aí vem, o jovem é um tema transversal, né? É um multidisciplinar, não tem como a gente abordar o jovem só falando de lazer, ou só falando de esporte, que às vezes atrai mais os jovens, só falando de cultura, mas também tem que agregar o jovem falando de saúde, né? Porque todas essas temáticas estão dentro da juventude. Então, por isso, aí até que tem um conflito, porque a gente o Estatuto da Juventude entra um pouco no que diz o ECA, porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ela garante, né, as leis vão até 18 anos. Então, só que prevalece a lei do ECA sobrepõe sobre a lei da juventude, dependendo dos aspectos ali, né, legais. Então, oficialmente, a juventude é composta dessa faixa etária, e a gente tem também ainda subdivisões dentro da juventude. A juventude, a gente tem o jovem adolescente, que seria compreendido nessa parte aí de 15 a 20 anos. Aí a gente tem o jovem, que agora é o período de transição, como se fosse dos 20 aos 25 anos, por ali, que é o período que ele está ali já fazendo a faculdade, tendo esse período de transição profissional, né? E o jovem adulto, que é a fase final da juventude, que é de 25 a 29 anos, que seria mesmo a preparação do jovem, né, para a vida adulta, para o mercado de trabalho. Porque antigamente já considerava adulto quem ainda estava lá com 18 anos, já era adulto, né? E hoje em dia, com essas mudanças, né, sociais que a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar acompanhando, né? É isso que é um mal vamos dizer assim, dos gestores públicos atuais, porque eles não se atualizam conforme a própria sociedade avança, né? E aí que fica defasado essas defesas. E Romeu, a gente vendo dentro até da fala da Raquel e da Glenda, eu queria só para a gente, né, dar uma caminhada aqui, que já vão expulsar o nosso aluguel aqui. Para a gente pensar o seguinte, né, a transformação da sociedade, né, que faz inclusive essas variações do pensamento do que é a juventude, passa muito por esse elemento que a gente trouxe, né, que é o pano de fundo de tudo, que é o elemento da política, né? Acho que isso é algo que a gente precisa nunca deixar de ter como vislumbramento, ou seja, ser político é ser cidadão, é ser pessoa. Eu tenho eu já faço o corte direto, assim, não tem outros adjetivos. A política é a identidade pessoal. E aí, talvez uma questão para a gente, né, se vocês três me permitirem, assim, para a gente dar um fechamento, como que vocês achariam que a gente poderia, né, pensar em mais elementos ou em maneiras de fazer com que a juventude pudesse ter melhor participação nesse universo político? O que vocês achariam, por exemplo, né, o Romeu tem uma experiência até bastante analítica de fora. O Romeu, apesar de ser mais jovem que eu, também é jovem há mais tempo, né? Mas, assim, além disso, a Glenda também é uma jovem que pensa, a Raquel é uma jovem que pensa, né? Então, assim, isso é uma questão. E eu queria, antes de passar a palavra para vocês, né, até fazer um destaque. Uma das coisas que chama muita atenção até nessa particularidade da Raquel
é exatamente essa vontade. Uma vez a Raquel me falou na aula, não sei se ela vai lembrar, falou assim, né? Como que é bom quando a gente consegue falar, ou melhor, como é bom quando alguém permite que a gente fale. Foi numa das aulas que a gente estava tendo lá, de ensino religioso, eu lembro que a Raquel fazia, é bom, professor, uma das coisas que eu gosto assim, de falar, né, dessa questão, e às vezes essa é uma alternativa que a gente não tem na nossa sociedade, assim, de deixar com que as pessoas falem, e a ideia, muitas vezes, assim, nem deixar que o jovem fale. Acho que isso é uma dimensão também da pergunta, né, que eu gostaria de deixar para a gente caminhar para as considerações finais de vocês. Quem quer começar falando dela e para as nossas conclusões? As meninas primeiros, Pode ir, Raquel. Eu tô pensando aqui ainda, tô pensando. Como que vocês acham que poderíamos ter mais qualidade nessa participação, nesse protagonismo jovem diante da nossa sociedade? O que vocês acham que seriam sugestões viáveis, seriam maneiras que nós poderíamos ter também de ter, né, maior e melhor, mas maior porque maior é uma mensuração de tamanho só, né? Eu gostaria de fazer melhor participação na sociedade. Eu acho que o que você acabou de falar, que a Raquel falou para você, que como é bom ela poder se expressar, né? Eu acho que você dá a oportunidade de um jovem se expressar o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha, qual é a sua opinião. Talvez isso incentivaria a ele, o jovem, a fazer o mesmo com outros jovens. E aí é uma rede, né? E a gente acaba influenciando várias pessoas. Eu acho que isso. Legal. Eu acho que, assim, agora, nesses anos, os jovens têm participado mais da política. Eu vejo nas pesquisas que falam isso. E, realmente, os meus pais falam para mim que, na cidade, eles nem falavam desse tipo de coisa, eles não tinham conhecimento sobre esses assuntos. Foi um exemplo de um movimento que é muito importante, o feminismo. Minha mãe nunca tinha ouvido falar no feminismo nessa época, não se discutia esse tipo de coisa. Então, eu acho que com as redes sociais também, onde a gente tem mais liberdade de poder falar, eu acho que isso tomou uma força. Lógico, ainda tem o outro lado, né? As pessoas que não gostam muito, que a gente expõe, mas com as redes sociais, eu acho que isso tomou uma força absurda. Olha que legal, puxa. E você, Romy, o que você acha também? Então, eu acho que os jovens, né, principalmente os jovens, no recado mais, né, que vocês estavam falando que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente, né? Então, o jovem tem que sair da cadeira dos acomodados, e eu sempre uso um termo que a gente estava, ano passado, fiz umas palestras, até o senhor até tivemos a oportunidade de fazer lá na escola onde você lecionava, sobre o Dia Mundial da Juventude, e coincidentemente eu estou com a camisa, foi até sem pretensão. Olha, que legal. Estamos aqui do dia como organizador. Da nossa grande contribuição, verdade. E eu também fiz uma série de palestras sobre inovação e tecnologia em algumas escolas, principalmente públicas, né? Então tem um fator que a gente fala que é o TBC, né? Que é o tirar a bunda da cadeira. E eu acho que é isso que falta. Acho que isso que falta muito pro jovem, né? Porque o jovem acaba ficando acomodado, às vezes por questão que já muitos estão na casa da família, né? Glenda já teve uma oportunidade de sair, ter essa vivência, essa experiência, e também e sair dessa cadeira dos acomodados, né? Para os que fazem, de novo. Se meter mesmo, e principalmente nas questões políticas públicas, né? A gente tem que se meter, dar a nossa pitaco, falar, isso daqui não vai ser assim, não vai dar certo, jovem não vai, vocês estão com uma lei muito antiquada, ou com um método de processo muito antiquado para vocês atingirem o jovem, só o jovem vai poder falar o que vai atingir o jovem. Hoje em dia, né, é muito difícil captar a atenção do jovem. A gente está aqui falando há 1 hora, não sei quanto é que foi a variação aqui de audiência, se teve realmente muito jovem aqui, né, prestigiando a gente, mas eu acredito que é muito difícil prender a atenção deles. Então, a gente, quem tem essas ideias, é botar para frente, experimentar. A gente fala muito no Startups, antes feito do que perfeito. Né? A gente precisa testar, errar, aprender com erro e depois melhorar e ir para a versão 2.0.
Então, eu acho que é esse jogo de tentativa e erro, e justamente o papel do Conselho, e principalmente do Conselho Estadual de Juventude, é esse. Aqui a gente também tem o Conselho Municipal da Juventude, se vocês quiserem também, está de portas abertas, a gente faz esse diálogo. E o Conselho Estadual, principalmente, é dar voz e ouvidos a vocês. Então, é muito importante eu estar aqui, e agradeço também de novo a presença, e para a gente poder ouvir e pegar essas demandas, esses feedbacks, e juntar tudo num pacote e oferecer para o poder público, para o gestor público, uma direção. E é aí que está a nossa missão, né? Então, o que puder contar com a gente está à disposição, e vamos fazer outros bate-papo aqui com gente interessante, e eu acho que esses bate-papos animam muito mais os outros jovens a querer participar também, né? Claro. Então, não, isso eu acho que esse que é o nosso maior segredo, né? Assim, esse estímulo. Eu fico contente daquilo que a gente ouve, porque eu também acredito nessa dimensão, né? Primeiro, da grande força de importância da nossa participação em todo momento. Destaco muito esse elemento que a Raquel disse, assim, de que há uma grande conquista no presente, de falar da liberdade, e é o que eu mais admiro, por exemplo, da juventude. Eu sempre volto e meia, paro e vejo, assim, né, essa liberdade que se expressa. O Leandro Carnal tem uma ideia legal sobre isso, que ele fala o seguinte, né, a juventude é o tempo do erro. E ele não fala do erro porque a juventude faz coisa errada, mas é o tempo da gente experimentar muito. E experimentar possibilita um lado certo, um lado que não vai chegar ao objetivo, ou seja, né, algo que pode falhar. E nós precisamos dar esse horizonte. Eu sou muito, mas muito mesmo fã. Juventude, para mim, até assim, pela minha escola de formação, como salesiano, aluno, como professor, que fui desse universo, descobri esse otimismo, né? E eu partilho aqui na nossa cidade dessa identidade muito grande, muito presente na educação salesiana, cujo agradecimento nunca poderei realmente fazer por tudo que eu recebi, mas e é exatamente isso que eu acho que faz, né? Hoje, a juventude precisa ter esse espaço cada vez melhor, articulado, e eu achei tão bonito, né, de escutar tanto da Raquel, da Glenda, assim, para falar. E para mim é um privilégio poder estar com vocês, vivendo essa experiência ali, né? Se eu fosse Roberto Carlos, eu ia cantar, né? Assim, estou vivendo esse momento lindo. A sorte que eu não vou nem experimentar cantar para não ferir nenhum ouvido. Só complementando, que hoje em dia a gente já nem fala mais juventude, a gente já tem um termo que a gente fala juventudes, no plural, justamente por essa pluralidade de temáticas, de coisas que atingem o jovem, né? E que tem efeito no jovem, que a gente já não pode mais ter que tratar o jovem como singular, a gente trata os jovens como plural. Exato. E acho que essa que é essa maior diversidade. Minhas duas queridas, meu querido, eu quero agradecer, assim, mas de uma maneira fantástica pela grande contribuição de vocês. Está aqui do meu lado também, né, o Bruno, vou até mostrar aqui, vocês dão uma olhada na carinha do Bruno, né? Mateusão também, dá um oi lá, tá aparecendo, né, Mateus? Peraí, Mateus, um pouquinho. Lá, né? O Mateus já gritou que vai participar da próxima aqui. São dois amigos também que estão dando esse apoio para nós aqui. E eu quero agradecer cada um que está aí também, né, participando com a gente. A gente teve uma participação grande. Nosso plano era fazer de 1 hora, nós temos 1 hora e 28 minutos aí. Né? E a gente quer também agradecer tanta contribuição rica e dizer que nosso objetivo sempre é poder contribuir para o processo de discussão dentro da nossa sociedade. Acho que esse é um aspecto, né? Eu já falei para o Romeu e nós vamos organizar também um encontro desse. Uma outra pessoa que também esses dias me trouxe uma ideia fantástica, Marcinha, né, que é psicóloga, e a Marcinha Brasil, ela falando sobre, ela tem liderado um projeto muito bonito sobre a questão do ser mulher, especialmente numa das dimensões da maternidade, do aspecto da amamentação e tantos outros desse universo feminino que a gente precisa também aprender e discutir. E eu quero agradecer a vocês por enriquecer a minha vida mais um pouco, né? Aí a Glenda, que é uma grande amiga que
A minha sorte é essa, ó. Eu tenho ex-alunos como amigos, quer dizer que a coisa foi boa, porque ninguém fica amigo de gente ruim, né? Professor, a Glenda reclama, que fala que eu fiz uma coisa de traquinagem, mas ela nem vai contar agora, para com isso, Glenda, você nem fala aí. Não. É brincadeira. Não vou falar. Você não vai falar que você teve que fazer PS só por causa de um ponto, né? Não conta, não. Não, eu não vou contar, não. Meu filho passou nervoso, pressão subiu. Exato. Mas eu falo assim, né? Eu tenho esse privilégio de ter, né, pessoas, Raquel também. Infelizmente, nós não conseguimos a conexão da Vitne, do Aparecido, da Andréia, mas a gente vai retomar isso daí. Peraí, vocês 3 que estiveram fora, a gente vai organizar de um jeito que não vai excluir essa posição, que é um outro ponto que a gente poderia, né, pensar, a exclusão, inclusive, dos acessos, né, à internet, poderia ser também um dado a se refletir. E eu quero agradecer, então, muito a vocês, né, por conta dessa disponibilidade de Thiago, partilhar. Oi. Eu queria só deixar um recado se essa live alcançou algumas pessoas que estão em outros estados pensando em sair dos seus estados para fazer faculdade em outro lugar, eu queria só dizer que não é fácil, mas o que vem fácil, vai fácil. E, com certeza, pessoas já passaram pela mesma situação. Então, a gente pode sempre perguntar, nenhuma pessoa é tão ruim que não vai ajudar, que não vai, pelo menos, dizer o que fazer ou como fazer. Então, que ninguém desista dos seus sonhos. Queria dizer para a Raquel que estudar fora do país é um sonho de muita gente, mas que você tem o privilégio de morar perto de uma universidade que é excelência em psicologia. E tem muita gente que não tem essa oportunidade. Eu mesmo, por exemplo, aqui para estudar na UF ou na UFRJ, eu teria que esperar 1h30 ou 2 horas de trânsito. Então, que você olhe por esse lado também. E que ninguém desista, né, de fazer a faculdade, porque é essencial, não só para a gente ter a graduação, né, para a gente ter o diploma, mas para a gente evoluir como pessoa também. A gente olhar e ver que política é tudo, por exemplo, né? A gente tem uma opinião mais forte das coisas. Então é isso que eu queria deixar aí ao vento. Que bom. Joia. E você, Raquel, o que quer dizer de agradecimento, de finalização? Eu não estava esperando, estou nervosa. Pronto, não se preocupa. O que eu tenho para dizer é que, principalmente, o objetivo dessa live, né, era falar de assuntos que precisam ser debatidos, e a gente fez isso de uma forma que deu, eu acho, para quem assistiu, entender um pouco da forma como a gente pensa e o que a gente queria que acontecesse, que poderia melhorar, e colocar isso em prática. Todo mundo que está aqui assistindo, eu acho muito importante. Legal. Romeu, o que você quer dizer de final? Vamos lá, vamos pensar. Deixa só de agradecer aqui, eu vi o Matheus Lorge, que é o irmão também do Demolei, mandou uma mensagem aqui, o professor Marcelino me deu aula lá no Tenir também, um grande abraço. Olha que legal. Quando eu estudei no Tenir uma grande parte da minha vida eu estou professor lá no Tenir agora também. Fiquei sabendo também, eu vi os vídeos lá, bem legal. Seja bem-vindo, eu me formei, minha vida foi inteira lá. Então, só não era tão grande quanto é hoje. Bom que evoluiu. Que legal. Mas o professor Marcelino deu aula pra gente lá. E uma coisa que eu gostaria de falar é agradecer pessoas muito inteligentes, né? Dá para ver que são jovens com futuro promissor. Então, não se percam, né? Vamos fazer que vocês sejam protagonistas também, né? Então, podem contar comigo. Eu deixei um link aí no comentário. A gente está tentando montar uma rede jovem e se vocês puderem depois, principalmente as meninas, puderem cadastrar e passar para os seus amigos e tal, a gente vai promover mais encontros também, principalmente ligados ao Conselho Estadual da Juventude, e a gente quer ouvir vocês. E como eu sou um dos poucos representantes do interior e ainda represento o Conselho na mesa diretora, então eu acho importante a gente estar conectado. Né? Minhas redes sociais também estão aí, mas é muito fácil me achar, meu nome não é tão comum. Então,
E também outra coisa que eu queria fazer, só um jabazinho, tem a rede social do Instagram do Conjuve, que é @conjuve, conjuve.ms. Quem puder também, quem estiver assistindo puder lá acessar lá e seguir a gente para saber um pouco mais do que a gente faz. Meus redes sociais também estão aí. E falar também que ontem a gente estreou um podcast, o primeiro podcast da região do Pantanal, e até já de antemão já convido vocês, se quiserem participar. A gente já está online no Spotify, chama Vodcast. É um bem pantaneiro mesmo, para que a gente traga essa cultura, né, enraize essa cultura também para os jovens, que muitos jovens, esses falando de cultura, muitos jovens de Corumbá, pantaneiros, não conhecem a própria cultura aqui local. Então, vai ser um espaço prioritariamente, né, preferencialmente, de falar de temas jovens, falar dessas bases que também eu gosto muito, de inovação, tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo, mas também está aberto para todo mundo, para a gente trocar ideia. O professor Thiago já está convidado e intimado a participar lá do nosso episódio. Claro. Por favor, prestigiem lá. A gente está fazendo com os primeiros episódios, está alcançando grupos. Então, a gente fez com a Ordem Molei, com as lideranças da Ordem Molei da cidade, de Corumbá e Ladari. E espero que vocês gostem lá e deem o feedback de vocês e compartilhem lá. É Vodcast. É facinho de achar no Spotify. Depois você escreve até aí na própria... no comentário, vai ser legal. Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Tá. Eu quero agradecer muito, então, ali a Nath, o Marcelino, Gabriele, Raquel, Silvinho, Dejair, Karen, Márcia Sapugari, minha grande amiga e professora, Karen Simões, Fábio, a Karen fugiu dessa vez, ela volta, né? Fábio, a Tati, a professora Nete, a Valéria, o Sandro, né? A Lúcia, Eunice, Elielma, Marco Aurélio Oliveira, o grande professor Marco Aurélio, Rogéria, amiga de longa data, a Mone, mas eu também quero falar assim, né, e tem mais pelo menos 50, 60 pessoas ali para agradecer nessa ideia. Tem até um amigo meu de interior de São Paulo, Padre Marcelo, um grande abraço aí, amigo também de grande aspecto, né. Eu só quero dizer que, assim, é um privilégio, repito, né, e reforço, de estar aqui com vocês, porque isso aqui me mostra como está bom a vida. Por que eu digo que é isso que me revela que é como está bom? Porque a gente descobre que nós, primeiro, não estamos sozinhos. A gente continua acompanhado de quem sonha com a gente. E isso que eu acho que é o grande movimento. Quero dedicar sempre as boas intenções, os bons carinhos ao meu filhão, João Vitor, meu filho Pedro, né, minha esposa Patrícia, que também é uma grande impulsionadora dos sonhos, né, que a gente está aí sempre fazendo. Tamo junto na parceria Lixo Zero aí. Ela fez parte, ela participou de um evento nosso lá de startup. Ao próximo vai ser Lixo Zero. Ela adora, né? Então, assim, quero agradecer por vocês estarem aqui, né? Se vocês quiserem propor mais temáticas, mais assuntos e disponibilizar, né, a sua atuação junto com a gente está aí. Mais do que tudo, quero só registrar o maior agradecimento, né, e infelizmente da ausência por conta das intempéries técnicas, né, da Vitne, do Aparecido e da Andréia. Né, nós vamos organizar que a voz delas, de vocês, esteja presente. Galera, boa noite, né, que a gente tem aí uma grande alegria de um bom descanso. E olha, quem puder, vamos tentar ficar em casa, tá sério, vamos nos cuidar mais, né? Vamos usar máscara, lavar as mãos, e a gente está aí para contribuir de uma maneira bastante importante. Aí, ó, o Samuel trouxe aí o... VOTII, 3i Cast, 3i. Mas é facinho de achar lá. Facinho de achar no Spotify. Tá, ok. Então, boa noite, pessoal. Agradecemos muito aí, que Deus abençoe muito vocês aí, tá joia? Amém. Até a próxima. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau.